Olá, graças a Deus, iniciamos mais esta palavra, mais este culto em seu lar, iniciamos mais esta reunião virtual, né? Você aí, eu aqui, o nosso Deus entre nós, e vamos ver o que Deus fala conosco. Eu gostaria de falar com você hoje sobre a provisão divina, a provisão de Deus, ou seja, o sustento que Deus dá para aqueles que confiam nele. A provisão no que diz respeito à parte material, à parte financeira, ao trabalho, a provisão de saúde, a provisão familiar, a provisão na vida sentimental, a provisão espiritual. Ou seja, Deus concedendo para a gente tudo o que é necessário para que nós tenhamos uma vida mansa, tranquila, abençoada nessa terra, uma vida não sem lutas, mas uma vida com a provisão de Deus para a gente poder vencer as lutas que se levantam no nosso caminho. Você, mulher, você que está com problemas aí com a sua família, com o seu marido, com o seu casamento, com os seus filhos. Você, homem, que está preocupado, tem seus problemas aí no seu trabalho ou com a sua família. Você que já é crente no Senhor Jesus Cristo, você está com problemas espirituais, você está enfrentando uma tentação muito grande, você está passando por problemas difíceis, não é? No seu relacionamento, ou então problemas de perturbação espiritual mesmo, né? Olha, Deus tem provisão para tudo isso. Você que está passando por problemas financeiros, materiais, profissionais, você que está precisando de dinheiro mesmo, você até mesmo que por atitudes erradas da sua parte, né? Fazer as coisas sem pensar, tomar atitude precipitada, gastar sem poder, né? Você se enfiou num rolo medonho, né? Tá devendo, vai perder o que tem, estão processando você. Olha, eu não sei a situação, eu só sei que o nosso Deus é Deus de provisão, tá bom? E eu gostaria de ler com você então o Salmo 78. É um salmo que ele tem 72 versículos, não vai dar para a gente ler tudo aqui, né? Eu menciono ele para você, menciono alguns versículos dele e você na sua casa leia-o depois, leia-o com calma, tranquilidade, tá bom? Leia devagar, entendendo, porque ele fala muito conosco. Esse salmo é poderoso, tá? E você poderia lê-lo, né, todo dia, até isso entrar no seu coração, porque é um salmo, repito, que fala de provisão. O Salmo 23, ele diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, não é? Agora, aqui nesse Salmo 78, ele dá a provisão e mostra que a provisão dele é milagrosa. É aquela provisão sobrenatural, aquela provisão que vem do céu para a gente aqui, tá bom? Vamos ler então? Olha, todas as referências que eu falar aqui vão aparecer aí no rodapé do seu vídeo, já está aparecendo aí, né? Então vamos lá, Salmo 78, a partir do versículo de número 1, diz assim, olha, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Olha, o salmista aqui, que no caso não é Davi, é um sujeito chamado Asaf, né? Ele que fez esse salmo aqui, mas ele fez por inspiração divina. Ele fala que Deus fez grandes maravilhas para o povo dele. Deus fez grandes maravilhas. Então esse salmo aqui, ele fala como Deus sustentou o povo no deserto, como Deus sustentou o povo que ele amava, como Deus tratou tão bem deles que ninguém poderia imaginar o que Deus havia feito para eles, ou haveria de fazer para eles, não é? Então ele começa a falar, e aí vem uma explicação, presta bem atenção. Você vê aqui que o salmista começa dizendo que ele vai falar tudo que Deus fez, as maravilhas de Deus, o poder de Deus. E por que ele tem que falar isso?
para quem estava ouvindo naquele momento e para as gerações futuras, que no caso somos nós. Os crentes no Senhor Jesus são a descendência de Abraão, para quem o salmista estava falando, não é? Nós podemos não ser descendentes de Abraão segundo a carne, não é? Mas nós somos descendentes de Abraão pela fé, como diz a Bíblia. Aceitamos Jesus, somos descendentes de Abraão e as promessas que Deus deu a Abraão são por direito nossas também, tá bom? E aqui o salmista então explica, olha, por que eu vou falar das grandezas de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus? Para quê? Olha o que ele diz no versículo 7, olha a explicação. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Olha a explicação que ele dá. Por que nós temos que ouvir o que Deus fez e ouvir as grandezas de Deus e ouvir do que Deus faz na vida daqueles que Ele ama? Para que nós possamos ter confiança em Deus, ter essa fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode até saber que Deus existe, mas se você não sabe do que Ele fez, do que Ele prometeu, então você não consegue ter fé nele. Uma outra coisa, antes da gente entrar mais profundamente no assunto aqui, presta bem atenção. Sabe por que muitas pessoas elas têm medo? E eu vou dizer, muitas pessoas crentes, não estou nem dizendo, nem falando a respeito de pessoas do mundo. Estou falando de pessoas que se dizem evangélicas, crentes. Sabe por que muito crente ainda sofre com depressão? Ainda sofre com medo, síndrome do pânico. Veja, tudo isso é difícil. Quem passa por isso sabe a luta que é, o sofrimento que é. Mas por que tem pessoas que estão com tanto sofrimento dessa maneira? Sabe por quê? Porque eles não enchem a cabeça com as coisas de Deus. Enche a tua cabeça com as coisas de Deus. Enche a tua mente com as coisas do Altíssimo, com a palavra do Senhor. E a hora que você começar a encher o seu coração com o que está na Bíblia, o teu coração vai se encher de fé. E a fé vai dar força para você expelir essa depressão, esse espírito do medo, essa síndrome do pânico. Essa maldição vai embora. Olha, há um ditado entre os evangélicos, e eu concordo muito porque é assim mesmo, viu? Que diz assim, ó, depressão é falta de oração. Depressão é falta de oração. Muitas pessoas estão deprimidas porque não oram. E olha só que interessante. Toda oração que nós vamos fazer a Deus, nós precisamos fazer a oração baseados na palavra de Deus. Nós só podemos pedir a Deus aquilo que Ele promete na sua palavra. Nós só podemos nos dirigir a Deus sabendo como Ele pede na sua palavra. Então, vamos encher o coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus é santo remédio. Né? Antigamente, as vovós, as titias, não falavam assim, né? Olha, vou te dar um chazinho, este chazinho é um santo remédio. Tem chazinho que tem efeito terapêutico mesmo, né? Tem algum chazinho aí que faz bem, né? Agora, olha só, santo remédio de verdade para curar até câncer é a palavra de Deus. Santo remédio de verdade para restaurar um organismo doente é a palavra de Deus. Santo remédio para restaurar um casamento, para libertar a pessoa na alma da depressão, no caso, né, é uma coisa mental, ou na alma, né? Então, para libertar uma pessoa é a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. Não fique enchendo a sua cabeça com noticiário ruim, com notícias de morte, com notícias de doença. Não fique dando ouvidos para conversas negativas, porque isso vai massacrar a sua fé. Isso vai matar a sua fé. E aí você não vai poder ver os milagres de Deus. Por mais boa pessoa que você possa ser, você precisa entender o seguinte, não é a tua bondade que vai fazer Deus agir em teu favor, mas é a fé que você tem nele. E como que você vai ter fé sem a palavra? Porque a Bíblia diz, olha aí, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então, vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Muito bem, Salmo 78 então, começa a encher o seu coração com as promessas dele. Olha que interessante, no Salmo 78,
o escritor, ele começa a falar o que Deus fazia na vida dos israelitas no deserto. Olha só, no deserto, olha o que Deus fazia. Versículo 14, por exemplo. Guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Olha que bênção. Ele fala assim, ó, durante a caminhada do povo no deserto, aqueles 40 anos, porque o povo de Deus andou no deserto por 40 anos. Durante o dia, Deus levantava uma coluna imensa de nuvem, né, para guiar o povo. Onde a nuvem ia, o povo seguia, e ao mesmo tempo para fazer sombra, né, no calor do dia é terrível. E à noite, aquela coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, para dar luz e para dar calor. Porque você sabia que no deserto é muito quente de dia, mas à noite faz um frio de rachar, não é? Não neva, mas que faz um frio tremendo, faz por falta de umidade, né? Então o que acontece? Deus dava provisão de direção e sombra durante o dia, e à noite a luz e o calor, milagrosamente. E depois diz também o texto aqui, você acabou de ler, que no deserto não tem água, né? Mas Deus fazia sair água da rocha, Deus fazia sair água da pedra, e não era um pinguinho d'água não, era água para dedéu, como se diz, não é? O povo bebia, o povo se jogava na água, os animais tomavam aquela água. Quer dizer, Deus nunca falhou com eles. Ele sempre fez o milagre na vida deles. Deus fala também do maravilhoso pão que caía do céu. Leia e preste atenção, se você tiver a sua Bíblia, né? Leia comigo, mas ouça o que o salmista faz o povo lembrar que Deus fazia. Olha aí, Salmo 78, versículo de número 23. Nada obstante, ordenou, quer dizer, Deus ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhe deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar do céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. E fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Olha, veja, agora há pouco eu falei, Deus fazia sair água da rocha para matar a sede do povo dele, o povo que ele amava. E aqui diz que além da água, Deus fez cair pão do céu, como ele fala. O pão, Deus abriu a porta do céu e do céu caiu o pão dos anjos, que é o maná. Esse maná aqui tinha um sabor maravilhoso, um sabor e uma nutrição espetacular. Quer dizer, o povo era fortalecido com aquela vitamina que caía do céu. É chamado aqui pão dos anjos, né? Cereal do céu. Olha que maravilha, todo dia de manhã o povo saía das tendas e o chão estava forrado com aquele cereal do céu, aquela coisa fabulosa, chamado maná. Maná, se você não sabe, significa que é isto, tá? Esse é o significado da palavra maná. Que é isto? Por quê? Porque o povo de Israel, a primeira vez que viu o maná, não sabia o que era. Então eles disseram, maná, que em hebraico quer dizer que é isto? É uma pergunta, né? Então só te pegou o nome. Então Deus dava maná, pão do céu. Onde que vai arrumar comida no deserto para 3 milhões de pessoas? Não tem. Só Deus para dar o suprimento. E depois ele fala que de tanto comer pão, por mais gostoso que fosse, né? Mas pão, enjoa só pão. Então o povo pediu carne. E Deus então fez o vento trazer um monte de codornizes, aquela carne de primeira. É uma carne de ave, mas é uma carne saborosa, rica em nutrientes, uma carne de primeira qualidade. Existe essa ave até hoje lá no Oriente, é cara para lascar, né? Mas é uma carne muito boa. E Deus fazia aquelas aves voarem tão baixo que o povo conseguia pegar facinho, comer até enjoar. É a bênção de Deus, é a maravilha de Deus. Então o escritor do Salmo 78, ele diz que ele está lembrando essas coisas para que as pessoas possam ter confiança em Deus.
É assim que você levanta a sua fé. Quando você fica ouvindo que o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que prospera, é um Deus que liberta dos demônios, é um Deus que opera milagres, e você escuta isso e põe no seu coração, a tua fé vai lá em cima. A tua fé, ela é despertada. Você consegue, então, ter aquela fé para receber o seu milagre. Então, meu amigo e amiga, depois você com calma, leia o Salmo 78, só que tem um detalhe. No Salmo 78 também é dito que o povo, apesar de ver essas grandezas de Deus, ainda tinha dúvida e ainda desobedecia a Deus. Por isso que a Bíblia também orienta que a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Não é porque Deus é bom, não é porque o Senhor é maravilhoso que você vai viver como quer. Não é porque Deus é bom que você vai viver uma vida de pecado. Porque a Bíblia diz que mesmo em meio àquele povo que viu essa grandeza de Deus, muita gente acabou sofrendo, acabou morrendo, doente. Embora Deus fosse um Deus que curasse, se a pessoa ela teima em viver no pecado, então ela vai colher maldição. Não é porque Deus é bom e porque você é povo de Deus que você pode fazer o que você quiser. Não é assim, tá bom? Pecado sempre traz maldição. Então, ande na presença de Deus, sirva a Ele, faça a vontade dEle e deixe Ele te abençoar. Amém, amado? Deus abençoe muito você. Nós vamos fazer oração, tá? Eu quero fazer essa pré-oração dizendo, né, que Deus abençoe muito você e lhe dirija nessa palavra, que você possa ser como aquele povo que confiou em Deus e recebeu de Deus a provisão, porque o nosso Deus é, louvado seja Ele mesmo, louvado seja o nome do Senhor, um Deus de provisão, tá bom? Vamos fazer uma oração agora, pegue um copo com água, pegue aí a peça de roupa, coloque aí perto do seu tablet, do seu computador, do seu smartphone, coloca aí se você quiser, vamos orar para que Deus dê a provisão para você. Se por acaso você está em pecado, peça perdão a Deus, tá bom? Acerta a sua vida com Ele para que a provisão do céu possa chegar na sua vida, tá certo? E ande, não é só falar que está arrependido do pecado, não. Tá? Ande na presença dEle, pratique aquilo que você falou, Senhor, estou arrependido, não vou fazer mais. Passe a andar direito com Ele. Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome santo, bendito é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que não muda, o Deus que não mudou e nem mudará, é o mesmo ontem, hoje e sempre, o Deus de milagres. Pai, dá a provisão que essa pessoa precisa, essa pessoa que precisa da provisão material, da provisão financeira, da provisão profissional, Pai, essa pessoa que precisa de uma cura milagrosa, essa pessoa, Pai, que precisa do sustento para os seus filhos, essa pessoa, Pai, que está amarrada com as drogas, liberta, meu Deus, dá a provisão da libertação, que o poder do Senhor, Pai, penetre no sangue dessa pessoa, para arrancar toda a droga, todo resquício de droga e o desejo pela droga dessa pessoa. Pai, aquilo que a medicina não consegue fazer, aquilo que remédio algum consegue fazer, que a mão do Senhor faça agora um milagre de libertação. Pai, abençoa esse casal, abençoa, Pai, essa família, arranca, meu Pai, da cabeça, da mente desse homem, os pensamentos de prostituição e adultério, arranca, Pai, do coração dessa mulher, os sentimentos ruins, a mágoa. Pai, opera um milagre nessa vida que ora comigo. Te peço, meu Deus, abençoa o copo com água e os demais elementos, os quais nós recebemos de Tuas santas mãos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, olha, beba da água que você apresentou a Deus, confia no Senhor, o Deus de provisão está a seu favor, tá bom? Olha, Deus te abençoe muito e até a próxima.